Boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de maio de 2020, sábado. Estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 5.230. Ele contém 5 páginas, 42 logias e 6 máximos. O título é Herpetofobia, da especialidade Parapatologia, e vai ser aqui apresentado pela verbetógrafa veterana, a professora Luísa Camacho. A professora Luísa é natural de São Paulo, capital. Atualmente reside em Foz do Iguaçu. Ela é formada em administração de empresas, é isso? Acessou a Conscienciologia em 2012, em São Paulo, através de palestra do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Ela é voluntária da Conscienciologia na CIP, atualmente é na CIP, desde 2018. Bom, vamos então à explicitação do conceito deste verbete através da definologia. A herpetofobia é o medo, terror, horror, pavor, aversão, ansiedade ou insegurança frente à classe dos animais répteis ou semelhantes, os quais geralmente não representam qualquer perigo a consim, homem ou mulher. Agora, na pensenologia, nós chamamos atenção para o holopensene pessoal da zoofobia, o holopensene atrator de répteis, a patopensenidade em relação aos répteis, a autopensenização carregada no SEM. Já na fatologia, destacamos a desconfiança e pavor aos animais camufladores, a antifraternidade zooconviviológica, a facilidade de achar répteis em ambientes nos quais ninguém os encontra, a grande concentração de lagartos, TU, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, a presença de lagarto inofensivo causando arrepios no corpo inteiro, a aversão aos répteis podendo causar o isolamento social, o pavor dos répteis atrapalhando a consecução satisfatória da proexis, a reperspectivação do medo de répteis a partir da convivência com os animais de estimação, os estudos de conscienciologia despertando o senso da megafraternidade e zooconvivialidade sadia. Já na seção parafatologia, destacamos as projeções pesadelares em ambientes extrafísicos cheios de lagartos, o parapsiquismo presente e notável nos animais pré-humanos, a tenepse escancarando a necessidade premente de superar a herpetofobia. Agora, na divisão argumentologia, para quem tem o interesse de aprofundar aqui o estudo, vale a pena conferir a seção herpetofobia, que traz em seu conteúdo 10 sintomas passíveis de serem apresentados pela consim herpetofóbica, a partir do contato com répteis, direta ou mesmo indiretamente, por meio de fotos, vídeos ou objetos de decoração. Então, vale a pena conferir essas 10 reações aqui. Também chamamos atenção para a seção terapeuticologia, que, por sua vez, traz 7 providências práticas, visando conquistar gradualmente a superação da herpetofobia. Agora, no intuito de ampliar as associações de ideias desta temática, a seção remissiologia traz uma série de verbetes para o devido cotejo. Dentre eles, nós destacamos anti-subhumanidade, autorreeducabilidade universalista, especismo estagnador, universalismo conviviológico e zooconvivialidade sadia. Agora, para ter uma ideia de destaque, a frase enfática traz o seguinte conteúdo: a herpetofobia pode ser prato cheio para os assediadores, atrapalhando a consim intermissivista a realizar assistência, devido à falta de moral e exemplarismo perante os assistidos. Agora, com o intuito de promover
um nível de reflexão ainda maior, a questionologia promove os seguintes questionamentos. Você, leitor ou leitora, sente fobia pelos répteis? Qual o nível de desconforto quando em contato com esses animais? Pensa em iniciar a autossuperação desta condição? Para quem tem o intuito de ampliar ou dar continuidade na pesquisa abordado neste verbete, a bibliografia específica traz 2 referências. E, para propiciar uma visão de conjunto, ao mesmo tempo, de maneira sintética, deste verbete, a equipe da Enciclo Sapiens elaborou a mega-análise deste verbete a partir dos seguintes tópicos: parapatologia, tanatofobia, zoofobia, herpetofobia, reptiliano, ansiedade, pânico, picada, cobra, serpente, lagarto, lagartixa, quelônio, consciencioterapia, autopesquisa, autoenfrentamento, autossuperação, zooconvivialidade, universalismo e megafraternidade. Bom, professora Luísa, parabéns por mais este verbete. E como é de praxe, a gente sempre solicita à verbetógrafa que coloque inicialmente os motivos ou razões que levaram a escrever. A gente desconfia de quais são os seus motivos, mas é importante que a própria verbetógrafa coloque aqui para a gente. Obrigada, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui de volta no Tertuliário e apresentando mais um verbete. Esse verbete, na verdade, eu não ia publicar, eu ia apenas... eu gosto da chapa verbetográfica para fazer pesquisa, autopesquisa. Então, eu quis trazer esse tema para eu estudar, para eu ver aquilo que eu estava sentindo e tudo mais. E aí eu comecei a escrever e, assim, na minha cabeça eu penso que... pelo menos pensava, né, que muitos conscienciólogos têm uma boa relação com os animais, né? A gente fala muito sobre a questão da zooconvivialidade, da importância de tudo isso. Então, assim, eu me sentia assim um pouco ainda atrás, assim, no sentido de ainda ter que superar essa questão, sabe? Então, eu pensei, acho que não sei se é válido publicar. Vou escrever por mim, vou fazer essa pesquisa por mim. E aí, quando eu já estava já estava escrevendo bastante conteúdo já no verbete, eu resolvi fazer uma pesquisa com 50 pessoas para ver se essas pessoas tinham um conflito com esses animais ou se sentiam bem com eles. E, para minha surpresa, mais de 50% das pessoas falaram que se sentem desconfortáveis, que não gostam, que se sentem ameaçados, que têm medo e tudo mais. Então, eu achei que seria legal publicar e falar um pouco sobre essa minha relação com os répteis, que já vem desde a infância e é um pouco conturbada. Nós temos um princípio na proexologia que é: faça do seu problema uma oportunidade de assistência. Esse é o seu caso aqui. Né? Você está justamente fazendo aí de uma dificuldade que você vai estar superando e aproveitando para fazer assistência para outras pessoas. Né? Bom, vamos então aqui iniciar com os questionamentos dos teletertulianos. Quero lembrar a todos que estão nos assistindo que nós retomamos essa semana, vocês obviamente já constataram isso, com as tertúlias aqui diretamente do Tertuliário para o mundo, e nós estamos com condições novas. Provavelmente vocês estão percebendo que há um melhor nível da filmagem, câmeras novas, com maior resolução. Nós estamos com iluminação também melhor, então uma série de condições aí mais adequadas. E, ao mesmo tempo, nós ainda estamos na condição da pandemia. Então, estamos fazendo algumas adaptações. Vocês vão ver aqui algumas questões. A gente está usando aqui o computador para receber as perguntas diretamente. Então, peço também a paciência de vocês para a gente poder fazer aqui essas adaptações no fluxo aqui da tertúlia da melhor forma possível, tá? Mas a participação continua igual de todos vocês. Então vamos lá, começando aqui com os questionamentos da nossa tertuliana e ao mesmo tempo teletertuliana padrão, diretamente agora não de Conceição dos Ouros, mas de Foz do Iguaçu, Paraná.
Fatologia, página 2, quinta e sétima linhas. Poderia argumentar quanto à necessidade premente de extensão da cosmoética perante os pré-humanos e o respeito a todas as formas de vida? Sim, essa foi, acho que o ponto assim que mais me pegou foi a questão da cosmoética. De analisar o quanto eu estava faltando com cosmoética com os animais. Então, a cosmoética foi um ponto principal assim que me chamou a atenção na conscienciologia, né, fora o princípio da descrença. Então, foram dois conceitos que me chamaram muito a atenção na conscienciologia. Então, eu gosto muito de analisar as coisas sob a ótica da cosmoética. Então, eu acho que não adianta a gente pensar em cosmoética só entre os seres humanos e não estender a todo o resto do universo, né? A natureza, os animais. E, de fato, eu estava faltando com cosmoética com os répteis, né? Ainda estou nessa fase de superação. E quando a gente vai avançando nossos estudos, a gente vai se sentindo cada vez mais, vamos dizer assim, encurralado para superar essas condições que ainda deixam a gente em subnível em relação à cosmoética. Então, eu senti que realmente eu precisava superar isso porque não estava cosmoético a minha relação com os répteis. Ok. Agora um questionamento referente à efeitologia, na página 2 também. Poderia, por favor, falar de ambos os efeitos do gargalo evolutivo da herpetofobia e a eliminação dos efeitos da herpetofobia? Sim, então esse primeiro efeito, os efeitos do gargalo evolutivo na herpetofobia, é bem o que eu coloquei na frase enfática. Então, o que acontece? Eu sempre tive problema com lagartixa, né? Dos répteis, o problema que eu tinha era lagartixa, porque eu sempre morei em São Paulo, então não tem cobra, lagarto, né? Então eu não tinha contato com esses animais. Mas a lagartixa sempre foi um problema e que era a minha mãe que me passou esse medo e minha avó que passou esse problema para minha mãe. Então, assim, a família, as mulheres todas têm medo de lagartixa e quando aparece uma lagartixa é um pavor e tudo mais. Então, obviamente, eu também fiquei com medo de lagartixa. Só que, assim, quando eu vim morar em Foz, eu desconhecia que tinham muitos lagartos aqui e foi uma surpresa, porque eu gosto muito de vir aqui ao CAEC estudar lá no Holociclo. Então, assim, eu ouvi falar que tinha lagarto. Então, eu nunca tinha visto um lagarto na minha frente. Então, se eu tinha medo de lagartixa, eu desconfiava que com o lagarto eu não ia me sentir bem. E aí, um dia, eu vi o lagarto. E aí, assim, eu pensei assim, como que eu vou conseguir vir aqui de novo, assim, para mim, eu pensei, não vou conseguir, vou estudar da minha casa, não vou conseguir mais ir para o CAEC, assim, então eu paralisei. Aquilo virou um gargalo, realmente. Então, e aí eu comecei a pensar muito, refletir muito sobre isso, do quanto isso eu ia precisar superar isso, não ia dar mais para levar isso adiante, sabe? Porque às vezes eu chegava aqui e eu tentava passar pelo caminho da lógica e tinham muitos lagartos, né? Então tinha vezes que eu chorava, tinha vezes que eu voltava para casa. Então todo dia o Rodrigo acompanhou bem isso. Então todo dia era uma tentativa de superação, de eu tentar ir, às vezes não conseguir voltar, e às vezes conseguia e depois para vir embora, né? Para subir depois do caminho da lógica. Então assim, eu me vi muito num gargalo, assim. Ou eu superava, porque eu me sinto muito mais à vontade e eu acho que o meu trabalho flui mais, né, lá no Holociclo. Então, eu me vi assim, não podendo mais, eu não conseguia mais ir lá. Então, por isso que eu coloquei aqui do gargalo evolutivo. E a eliminação dos efeitos da herpetofobia é a eliminação daqui da argumentologia, onde eu coloquei a seção herpetofobia. Então, é a eliminação de todos esses sintomas, sabe? Então, quando eu ver um lagarto, eu não chorar mais, eu não sentir pavor, medo, não querer sair correndo, não gritar e tudo mais. Então, foi essa tentativa de ir me controlando e tendo noção da realidade, que às vezes a gente amplia muito mais do que ela é. Então, foi nesse caminho. É bem o que você falou, né? O que caracteriza a fobia mesmo, como uma condição já patológica e parapatológica, é quando você distorce o grau da ameaça, né?
Então, aí se torna fobia. Quer dizer, o medo é algo natural e, às vezes, até salutar, dependendo da condição, ele é necessário mesmo. Mas ele se torna patológico quando você tem uma desproporção na percepção da ameaça. Eu até fiz uma pesquisa, né? Eu comecei a pesquisar tudo, onde vivem, o que comem, tudo eu pesquisei, porque eu achava que eu tinha que entrar em contato com eles para conhecê-los, para criar alguma intimidade, sabe? E aí, assim, se você começa a pesquisar, o lagarto e a lagartixa não oferecem o menor perigo, a não ser que você queira atacar o animal, e o animal vai se defender, obviamente, né? Mas se você passar por ele, ele não oferece nenhum perigo. As cobras têm muitas espécies no Brasil, mas, assim, muito pouco venenosa. Então, no geral, que é o que eu coloco na definologia, no geral, esses animais, eles não oferecem perigo, né? Se eles estão lá na natureza e você não vai mexer com eles e tudo mais, eles não oferecem perigo, na maioria das vezes. Então, assim, eu já posso partir de um princípio de que eu não estou sendo ameaçada pelo animal, né? Não é um leão que está na minha frente, né? É um bicho, por exemplo, o lagarto, que provavelmente está com muito medo de mim. Então, eu comecei a pensar realmente que meu medo estava muito maior do que a situação era, né? Assim. Justamente essa desproporção. Agora, um ponto interessante também para você pensar, Luísa, ou de repente fazer um rapport, são com os amparadores extraterrestres, porque eles têm a constituição, o formato, pelo menos a aparência, de lagartos. O EM, um dos apelidos dele, o EM, que é um amparador conhecido, né, agora já está ressomado, justamente um dos apelidos era lagartão. A gente conversou muito sobre isso, eu e o Rodrigo, né? Porque o Rodrigo tem bastante familiaridade com a extraterrestriologia e eu não tenho familiaridade, eu nunca gostei de estudar sobre esse tema, né? Então, aí talvez já tenha algum problema aí, né? Então, a gente conversou muito sobre esse formato. Eu até trouxe, né, as consciências extrafísicas com o formato de lagarto, né, de répteis. E, assim, na minha visão, sempre eram consciências assediadoras, sabe? Que iriam me assediar e tudo mais. Mas aí eu comecei a pensar, não, às vezes são realmente consciências de outro planeta que tem esse formato e que são amparadores, sabe? Então, assim, eu fiquei um pouco presa, assim, ao nosso paravisual e com um certo preconceito de uma consciência com um visual de lagarto, por exemplo. Assim, para mim ainda é um pouco difícil de achar que é um amparador com o formato de um lagarto, sabe? Não, só queria comentar que existe um folclore no meio ufológico de raças extraterrestres, né? E geralmente os reptilianos são os menos avançados. Tem vamos dizer assim, um mito, né, de que tem uma raça reptiliana, tem outras raças também, né, de arturianos, tem umas coisas assim, né, que é o folclore que eles criaram. Eu não sei até que ponto isso corresponde à realidade, mas assim, criou-se uma ideia em torno dessas raças extraterrestres reptilianas de que eles são inferiores, são bélicos, estão aqui para dominar a Terra, a qualquer momento eles podem invadir com as suas naves e dominar o planeta, né? Então tem um pouco isso no inconsciente coletivo, né? Essa ideia. E eu acho que esse verbete ele dá essa oportunidade para a gente questionar um pouco isso também, né? A conscienciologia, o próprio Valdo trazia muito isso, né? Dessa raça de extraterrestres que ele teve contato, que eram reptilianos, mas eram positivos, né? Eram pelo menos o EM, né, era uma pessoa positiva. Então, ela fala aqui na parafatologia, né, na terceira linha, eu até ia perguntar isso, que ela coloca o psicossoma assumindo a forma reptiliana na extrafisicalidade. E o que eu colocava é que isso é neutro, não é uma coisa negativa. A consciência assumir uma forma reptiliana extrafisicamente é uma coisa neutra. Você tem que avaliar a energia, a manifestação, quais são as ideias que aquela consciência está passando, e não a forma dela, né? Então, eu acho que é interessante a gente questionar isso também, né?
esse verbete é a gente quebrar um pouco esse paradigma folclórico, né, que existe em torno desse tema. Eu penso assim, por que que vamos dizer, eu dessomo e por que eu assumiria um visual de um lagarto, né? Eu acho que, para mim, não faz sentido, né? Faz sentido um alienígena com esse formato, né? Uma consciência que vem de um outro planeta com esse formato. Mas, assim, um ser humano, né? A gente desse planeta dessomar e assumir esse formato, para mim, ainda é um pouco confuso, assim. Eu realmente não sei se seria Faz positivo. sentido se, por exemplo, se um projetor ele vai entrar em contato com um grupo de consciências que eram recentemente na condição que seria de um lagarto, né? O que a gente chama de lagarto. Não esse lagarto bicho, tá, gente? O formato de um lagarto. Senão o pessoal acha que a gente está falando do animal. Nesse sentido, faz sentido sim, que a pessoa, às vezes, é uma estratégia de estar ali criando rapport. Depende da assistência que vai fazer. Segundo o que o professor Valdo falava, é que muita gente nasceu na região da Finlândia, inclusive o EM. Muita gente, tanto que ele começou a perceber muito fortemente amparadores com esse formato. Lá no estado do Rio de Janeiro tem uma colônia finlandesa, e numa cidade que fica entre São Paulo e Rio, tá? Agora eu não estou me lembrando bem, eu não estou me lembrando exatamente o nome, mas lá tem uma colônia finlandesa e tinham muitos amparadores de base extraterrestre, que é o que aparece aqui no laboratório de pensenologia, que talvez para você seja um laboratório bem interessante de você fazer muitas vezes, né, no sentido até de ter esse rapport maior. Porque você tem uma grande oportunidade de ir de um extremo ao outro. Devido à questão do medo, e trabalhar esse medo, ter um nível de filia, reptofilia, maior até do que a média das pessoas. Então, talvez aí seja algo interessante, porque vai expandir do ponto de vista também do processo extraterrestre, né? Eu estava pensando muito em como que eu ia conseguir, né, realmente passar da fobia para a filia, né? Eu até trouxe aqui a questão de usar os meus trafores para conseguir, né, superar essa questão. E aí até aconteceu uma coisa bem curiosa essa semana, porque a gente estava conversando sobre a minha benignidade em relação aos animais, né? Porque eu gosto de animal, apesar de eu não gostar, não me sentir à vontade com lagarto, com cobra e tal. Eu não quero que eles, que alguém mate eles. Eu não tenho essa questão, sabe? Eu só não quero que eles venham perto de mim. Essa é a questão, sabe? Então a gente estava conversando sobre fazer bem aos animais iria me aproximar mais dos répteis também, né? E aí aconteceu um caso curioso, porque a gente estava saindo ali da Vila Consciência e a gente encontrou 3 gatinhos bem pequenos, assim, recém-nascidos, e estava frio, estava noite e tal. E eu nunca tive animal, não sei cuidar de animal. E assim, depois que a gente comentou isso, eu encontrei os gatos e eu não tive coragem de deixar. Então, eu coloquei no meu carro e eu pensei, vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu pensei sobre fazer bem aos animais para superar essa questão, e aparecem 3 gatos recém-nascidos. Tem alguma coisa aí. Aí coloquei dentro do meu carro. Aí ajudei, né? A gente conseguiu um lugar temporário para eles até conseguir adotar. Mas assim, eu achei curioso porque eu já tive que colocar em prática de fazer o bem para algum animal, sabe? Então eu acho que esse caminho pode ser Com certeza. Boa. A cidade que eu queria lembrar é Penedo, no Rio de Janeiro. Tá? Penedo. Fica ali na Serra de Itatiaia. É a única colônia finlandesa no Brasil, em Penedo, no estado do Rio de Janeiro. E tem o processo dos extraterrestres lá, de base lagartão. Qualquer dia eu vou até lá. Vale a pena vocês irem. Inclusive, lá é um local ótimo para turismo, para casal mesmo. Tem toda uma estrutura lá. Vai muita gente para Penedo. Então, vale a pena. Tem os chalés, tudo. E tem show da colônia finlandesa e tal. Loche, queria aproveitar. Pois não. Parabéns, Luísa. Obrigada.
como tu falaste, às vezes a gente pensa que um tema assim, que é mais da nossa autopesquisa não tem a ver com o processo para outras pessoas, né? E como a gente se surpreende, né? E isso vem à tona que as pessoas às vezes comentam, eu não tenho o que escrever, que o pessoal já escreveu tudo, não sei o quê. Às vezes uma coisa tão simples, é uma assistência tão grande que a gente não tem essa noção, né? E você comentou que você gostaria, né, que a intenção de como fazer para superar o medo, né? Porque eu lembro assim, o professor Valdo, né, Loche, ele cansou de trazer, às vezes, contar histórias dos milípedes, né, que ele recolhe. Aqui tu também mora aqui, sabe o quanto tem, né? Agora, principalmente no inverno, ele recolhia de manhã antes de vir para cá, para as minas de tertúlia, num vidrinho, para tirar eles dali do local, sabe? Assim, nos dando um ensinamento para todos nós. Recolhia né? o quê? Desculpa. Os milípedes, que são aqueles piolhos de cobra, sabe? Que são uns bichinhos assim que a gente encontra muito aqui. Então, ele comentava sobre isso, da questão de não pisar na grama, assim, dando indícios para a gente, o quanto a gente precisa respeitar, né, esse processo aí da natureza, né, dos animais. Né. E, aproveitando, né, eu quero comentar que eu acho que a grande maioria tem muito medo de cobra, né, realmente, assim, eu acho que eu sei que teu caso é um pouco específico, assim, né, me chamou a atenção, né. Eu posso trazer um pouquinho do meu Labicon, né, sobre a questão das cobras, né, porque eu também tinha esse processo muito forte. E, por contrapartida, eu percebia que o assédio ele se aproveitava muito desse medo meu. Então, assim, minhas projeções, às vezes, aqueles sonhos ou pesadelos, eles entravam as cobras, né, trazendo esse processo aí. E eu custei entender isso. Eis que eu tive uma oportunidade de trabalhar no laboratório, e tinha uma amiga nossa que fazia um trabalho lá, de doutorando, e ela recolhia as cobras e trazia para o laboratório, lá no sul. Né? E eu, nossa, tive que meio que encarar aquela história. Né? Aconteceu que um dia eu falei para ela, eu não consigo conviver trabalhando aqui, porque ela colocava os animais todos nos vidros assim para pesquisa. Né? Que o hospital tinha liberado esse local para ela, justamente onde eu trabalhava, imagina. Né? Eu tive que entrar de jeito. Né? Até que um dia ela pegou uma cobra grande, daquelas que o pessoal aconselha assim, a pessoa quando sofre nessa picada, que ela traga, né, o bicho peçonhento, principalmente a cobra, para a gente ter o exame, né, para ver direitinho qual o antiofídico, o soro. Né. E nesse momento aconteceu que ela colocou em cima da mesa, o animalzinho ele tinha sofrido assim uma pancada na cabeça e tu olhava para ela assim e parecia que ela estava com um processo de gravidez, sabe? Que aparecia um volume assim ali na barriga dela. Assim, olha só, ela engoliu um rato, eu tinha engolido o rato e o rato ainda estava ali, o ratinho. Né? E aos poucos, ela fez eu tocar, sabe? Colocar a mão nesse animal peçonhento. Foi terrível no início, né? Mas, assim, para mim foi um princípio de eliminar com esse medo, e aos poucos eu fui indo assim, tocando nele, foi aos poucos, como eu disse, né? Como você aqui no CAEC, né? Aos poucos vai tendo esse contato, né? E vai passando por eles, né? Com calma, com serenidade. Até que chegou o momento que ela saiu do hospital e eu acabei sendo a pessoa que recolhia os animais, porque ninguém mais conseguia, né? As cobras, principalmente, né? E até hoje, assim, superei isso aí, nunca mais tive aqueles pesadelos, esses assédios em relação a esse processo das cobras. Então, é interessante cada um verificar, né? Às vezes é com aranhas, as pessoas têm muito medo de aranhas, né? E aparecem em seus pesadelos, né? Que as pessoas comentam, tem um pesadelo com bicho tal, né? Então, é bom fazer essa autopesquisa como você fez. Assim, parabéns, Luiz. Assim, olha, esse autoenfrentamento a gente precisa fazer realmente, assim, porque como eu passei por isso, e veja só, as mães, às vezes, os pais, eles costumam assustar as crianças, né? Na infância, essas coisas influenciam muito, assim. Então, tem que ter muito cuidado, né? E eu tive esse processo, porque, segundo a minha irmã mais velha, que me cuidava, eu brincava com cobra, assim, era a coisa mais natural, que eu nasci no meio do mato. E nunca fui picado por nenhum bichinho desse. Só que depois começou aquela questão de assustar, né? Então, essa educação, a gente tem que ter muita atenção também, né? Com as crianças, né? Eu também comecei a pensar muito sobre da onde vinha o meu medo, né? E aí que eu fui ver que era da minha mãe. Mas, assim, pensa que uma criança, né, um bebê, a sua
o seu referencial de proteção e tudo mais é a mãe, né? Então, é a mãe que alimenta, a mãe que aquece, a mãe que troca, que dá banho. Então, a mãe é uma figura muito importante para o filho, né, nessa questão de proteção. Então, assim, se eu vejo a minha mãe com pavor de lagartixa, para mim vai ser mais ainda pavoroso, né, porque eu sou pequena e porque a minha mãe que me protege tem medo. Então, assim, para mim... Então, eu acho que assim, isso, a mãe tem que tomar muito cuidado para não passar isso para o filho, né? Porque qual é o mal que uma lagartixa pode fazer com alguém, né? Então, isso foi sendo levado adiante na família, sabe? Mas às vezes também é paragenética. Também. Às vezes Também. traz, e como é o grupo karma, às vezes Sim. a origem ela é a mesma para avó, mãe e filha e assim vai. Só uma hipótese aí para você trabalhar. Né? O medo pode ser um desencadeador retrocognitivo, pode dar muita informação. E eu até coloquei aqui, né, na estrangeirismologia, né, o Menagerie em Versalhes. Eu pesquiso muito sobre Versalhes porque eu acho que eu posso ter tido alguma relação com o local. E uma vez eu estava pesquisando sobre Versalhes, nada em relação a esse tema, e aí me veio esse termo, né, Menagerie, e era uma espécie de um local assim que tinha uma coleção de animais, né, exóticos, eram só animais exóticos. E quando eu li isso, eu pensei assim, pensei no lagarto. Quando eu li, eu pensei em lagarto, pensei no medo de lagarto. E aí eu pensei assim, mas será que tinha lagarto, né, em Versalhes? Aí quando eu fui vendo mais assim as fotos, tinha o primeiro animal que parecia era aquele que muda, camaleão. Então, assim, é uma hipótese que eu vou pesquisar, porque, assim, estava pensando, né? Reforça essa hipótese que eu acabei de falar. Às vezes é paragenética. Alguma situação que você vivenciou no passado, com alguma dessas. Pois é. Daqui a pouco você vai estar criando iguana. Logo, logo. Bom, continuando aqui, então, poderia explorar a frase enfática? Sim. A frase enfática ficou assim bem clara quando eu, perto de eu começar a TENEPS, eu comecei a pensar que realmente não poderia fazer um trabalho desse nível, né, de profissionalizar a minha assistência, que é a questão da TENEPS, né, com mais seriedade, com um horário marcado e tudo mais. Então eu pensei assim, como que eu vou fazer assistência para uma consciência se eu ainda estou num problema tão primário de medo de lagartixa, de cobra e de lagarto que não me oferece nenhum perigo, né? Então, como que eu vou fazer assistência com um medo tão primário? Então, eu pensei assim, eu acho que não dá. Como que eu vou ser um exemplo para alguém com essa questão ainda? Então, eu acho que não só a herpetofobia, mas qualquer fobia que a gente tem, eu acho que atrapalha muito no nosso processo assistencial, né? Por falta de exemplarismo, por falta de moral na hora que você tem que, né, fazer uma assistência mais séria, assim, eu acho que fica a desejar. Então, eu acho que quem quer levar a TENEPS mais a sério, né, que é a minha intenção, tem que superar para ontem esse tipo de condição. Agora, questionamentos vindo diretamente da terra da Terezinha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ortopensatologia, página 1. Poderias comentar a ortopensata? Sim, eu vou ler aqui de novo. O padrão da zooconvivialidade varia conforme o nível evolutivo dos princípios conscienciais diferenciado. Então, o que eu penso em relação a isso? Quanto mais a gente evolui, né, o ser humano, por exemplo, quanto mais a gente evolui, mais a gente se dá bem com os outros princípios conscienciais. Então, mais a gente se dá bem com a natureza, com os animais, né, e os outros princípios conscienciais da mesma forma. Então, quando os animais ainda são na condição de pré-humanos, tem mais conflito com os outros animais, e assim, quando eles vão evoluindo, eles vão melhorando a convivialidade com os demais seres. Então, nós que já estamos como seres humanos, né, racionais e tudo mais, devemos ter essa
condição melhor, né, dessa relação melhor com os outros princípios conscienciais. Acho que é por aí. Poderias comentar a exemplologia na página 3? Sim, ó, eu coloquei a herpetofobia recente, que é a fobia de répteis surgindo na vida intrafísica atual, a partir da convivência com pessoas herpetofóbicas, geralmente pais ou cuidadores, podendo aparecer em qualquer fase da vida, na maioria das vezes ainda na infância. Então, assim, lá na infância, que é o que a gente já tinha comentado, a mãe tem muito medo de lagartixa, de rato, de sapo, de cachorro, né? Acontece muito. A criança vendo aquilo, né, ou a avó, ou qualquer pessoa que fica com a criança, quando a criança vê aquilo atormenta. A criança também vai passar a sentir esse medo, né, na maioria das vezes. Então eu acho que é isso, assim, a convivência com pessoas que também têm esse medo podem causar o medo. E aí a outra é a herpetofobia secular, que é a fobia de répteis surgindo em vidas intrafísicas pregressas e aflorando na presente vida a partir do gatilho retrocognitivo, ocorrendo em período semelhante à época da ocorrência do trauma em retroexistência. Então, assim, de repente uma pessoa que morreu numa vida passada com uma picada de cobra aos 30 anos, é provável, né, a conscienciologia já estuda sobre isso, que quando ela chegue nessa vida com mais ou menos 30 anos, que ela vá sentir alguma repercussão em relação a isso, né? Então, pode voltar o medo dela, ou pesadelo, qualquer coisa do tipo, porque aquilo foi uma experiência muito marcante. Então, é mais ou menos isso. Perfeito. Agora, questões vindas diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. Qual foi a sua reciclagem mais significativa para a superação da herpetofobia? Então, eu ainda não superei a herpetofobia. Tem essa condição. A caminho. Eu estou a caminho. Só que assim, eu acho que é o que eu falei. Eu preciso melhorar a minha relação com os outros animais. Porque se eu crio uma afinidade com outros animais, porque assim, eu nunca tive cachorro, gato, nada. Então, eu acho que a partir do momento que eu convivo melhor com outros animais, a tendência é eu ver os demais seres, né, lagarto, cobra, com outros olhos, porque os animais são animais, não tem um que é melhor, outro que é pior, né? Então, inclusive hoje na TENEPS me veio uma ideia assim, de cuidar de uma tartaruga, porque assim, eu nunca gostei de tartaruga também, porque para mim a tartaruga é um lagarto que tem uma coisa redonda em cima, sabe? Um casco. Então, assim, me veio essa ideia. Porque a tartaruga, assim, para mim, ela é mais neutra, né, dos répteis. Então, me veio essa questão de cuidar de uma tartaruga poderia ser um princípio para eu me familiarizar mais com os répteis, né? Então, Mas eu acho que essa sua estratégia ela é correta de já se aproximar dos animais de uma forma geral. Você já vai tendo essa zooconvivialidade. Então, depois isso vai se transferindo para outros. Você começa com algum que de repente você tenha mais afinidade, tipo gato, cachorro, alguma coisa assim, e aí vai se aproximando de maneira gradativa. Existe uma técnica em psicoterapia que se chama dessensibilização sistemática. Você já ouviu falar disso? acho que é parecido com esse que eu trouxe aqui, da terapia cognitivo-comportamental. Você falou aqui, então eu não... Aonde está? É o ponto 6 da terapeuticologia. É uma maneira de dessensibilizar a consciência. Então, aqui você fala, né, você fala aqui, ó, restauração cognitiva pode ser de maneira mais rápida a resolução de tal, não focalizando na razão do surgimento, mas na dessensibilização da consciência em relação ao conflito. Mas acho que aqui você não se refere propriamente à dessensibilização sistemática, apesar de você usar o termo. Que é, não sei se foi isso então que você quis dizer, que é você se aproximar do objeto fóbico de maneira gradativa. Então, isso é muito... Por exemplo, a pessoa tem medo de viajar de avião. Então, inicialmente, ela está no consultório e é orientada a imaginar ela dentro de um avião. Está imaginando, dentro do consultório, está bem distante daquilo. Aquilo, por si só, já gera uma ansiedade, um receio e tal.
Até que vai chegar um ponto que ela já não sente mais nada. Aí ela é levada até o aeroporto. Então ela vê o avião pousando, decolando, aquilo inicialmente gera aquele receio. Até que depois ela vai até a porta do avião. Depois ela entra no avião, mas não viaja. E aí depois ela viaja. Então, gradativamente ela foi superando aquilo, que é o que poderia pensar você em relação à questão dos répteis, né? Porque só assim, a imagem, o vídeo já me causa desconforto. Então, você começar por aí. Você começa por aí até chegar ao ponto que não lhe causa desconforto. Então, essa etapa, você já superou. Aí agora você vai para uma outra etapa, entendeu? Até objetos eu não gosto, assim, que às vezes tem um enfeite em formato de lagarta, assim. Não... O Rodrigo vai lhe dar um lagarto de pelúcia no Dia dos Namorados, agora 12 de junho. Eu lembro que um dia eu precisei de um negócio que tira grampo, né? E a minha sogra, eu falei se ela tinha, ela falou, eu tenho sim. Aí ela me deu. Quando ela me deu, gente, é uma lagartixa que tem... Aí eu falei, gente, não dá um negócio desse. Então, mas eu usei, né? Tem jacaré, né? Então tem jacaré de pelúcia, isso aí você já pode. O alligator. Muito bom. Mas o que eu queria falar, Loche, dentro dessa questão aí da terapeuticologia, perguntar para a Luísa o que ela tentou aplicar mais aqui, o que ela vê como mais eficaz, vamos dizer assim, ou se são todas, a gente tem que trabalhar com todas, ou se tem uma mais da preferência dela, que ela tem tentado utilizar mais, né? Aqui eu tentei utilizar, que estou tentando, é a grafoterapia, que é escrever sobre o assunto. É o que você já está fazendo com esse verbete. Que é o que eu já estou fazendo. Então, eu fui pesquisando sobre os animais, né? Fui fazendo autopesquisa, onde que eles vivem, o que eles comem, aí você vai vendo a imagem deles. Isso já causa um desconforto, mas assim, você vai vendo que eles não são os animais terríveis como a gente pensa, e eles têm a vida deles, a família deles. Acho que isso vai dando assim uma certa... Eu não sei, vai criando essa questão, assim, essa aversão que a gente tem, sabe? De você pensar neles de uma outra forma. São pessoas como nós, né? E empatia, exatamente. Então, escrever e pesquisar sobre esses animais tem me ajudado. É o processo mental somático. Que aí o mental soma vai prevalecendo em relação ao psicossoma. Então, isso com certeza ajuda muito. Agora, Pois não, pode falar. Eu pus. Está na bibliografia do verbete, pode olhar. Eu só queria realçar, porque esse livro, assim, eu estou estudando ele, como eu defendi o verbete, que eu comentei com a Luísa, que é o lar temporário ao pré-humano, e esse livro, assim, ele mostra muitas coisas boas para a gente também fazer esse autoenfrentamento. Não sei se você está estudando ele, mas assim, para as pessoas eu indico, sabe? Eu acho que é importante esse livro. Certeza, né? Não, temos que indicar. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta dentro Por favor. disso? Aqui na página... Hoje a gente não está cobrando, não. Então, aproveita a promoção, sábado. Luísa, na página 2, na principiologia, né? Você colocou ali o princípio da atração holopensênica. Eu queria que tu ampliasse mais essa questão aqui. Os dois princípios, na verdade. Então, eu acho assim, as pessoas que têm fobia de alguma coisa, elas atraem aquilo. É muito engraçado. Porque, por exemplo, eu quando venho aqui no CAEC, tem gente que vai fazer o mesmo caminho que eu e não vai ver absolutamente nada. Mas como a minha pensionização está focada, né, no lagarto, em ver o lagarto e o que eu vou fazer e tudo mais, você atrai. Então, eu acho assim, que a nossa pensenidade, ela atrai aquilo. Então, se você está pensando coisa ruim, você está atraindo coisa ruim, você está pensando coisa boa, né? Se você está pensando no amparador, você está atraindo amparador. Então, eu acho assim, a nossa pensenidade, né, o nosso holopensene, ele atrai aquilo que a gente constrói para a gente. Então, assim, isso para mim é muito marcante. Às vezes alguém fala assim, não, eu acabei de passar lá, não tem nada, pode ir. Quando eu vou, tem. Então é uma coisa absurda, assim, de eu atrair. E além de eu atrair, a pessoa que tem fobia, ela tem um olhar, assim, sistemático. Ela enxerga, fala assim, tem um lagarto ali.
Aí a pessoa fala, não tô vendo. Aí eu falo assim, pode ir lá que tem. E é dito e feito, a pessoa vai lá e tem. Então, assim, é uma questão, assim, muito forte, assim, de achar o lagarto, de atrair o lagarto, seja lagartixa, todos os tamanhos, né? Então, é isso. Eu já levei muitos sustos aqui no CAEC, atravessando aqui. Mas, assim, é um susto normal, então, né? A primeira questão que aconteceu comigo, né? Logo que eu comecei a perceber que eu tinha que lidar com lagarto, porque aqui no CAEC tinha muito, eu fui fazer um curso de 40 manobras lá no discernimento, e aí, num certo momento, eu falei, né, a gente fala sobre qualquer coisa, né, comenta sobre as suas questões, e o professor vai comentando. E aí eu comentei que eu tinha muito medo de lagarto, como que eu poderia lidar e tal, né. E aí você faz um trabalho energético para aquilo, né, essa é a intenção. E aí eu falei, me senti super bem e tal, e aí depois disso eu fui até o banheiro, né. Quando eu fui andando até o banheiro, eu dou de cara com o lagarto. Aí eu voltei desesperada, né? Quer dizer, aquilo que foi falado não adiantou nada. Aí uma monitora falou assim, Luísa, vai pelo outro lado que não vai ter. Comecei a ir pelo outro lado, tinha outro lagarto do outro lado. E aí eu fiquei assim, gente, eu não sei, não tem saída. E aí eu fui que nem uma criança, ela me deu a mão e me levou até o banheiro. Então, assim, olha o nível, né, da situação. Agora, você já procurou fazer terapia mesmo? Eu já fiz terapia, mas não foquei nesse assunto. Não, eu falo sobre esse assunto. Sobre esse assunto, não. Talvez fosse um ponto para você fazer. Valeria a pena. Justamente até com essa abordagem que você trata aqui, da cognitiva. Tanto a consciência terapia é interessante, mas eu acho que nesse caso também, as terapias relacionadas à superação de fobias, acho que seriam bem interessantes para você. Valeria a pena. Agora, você comentou do holopensene atrator, né? A pensenidade que acaba atraindo, isso realmente acontece. Mas tem um outro fator que tem que ser levado em consideração, que é assédio. Como o assediador sabe que aquilo afeta você, é uma forma de manipular. Tanto é que você até relatou no início que você foi para o holociclo, que é onde você vai estudar, vai escrever, e a partir dali você viu o lagarto e aquilo te prejudicou, né? Acaba ali afetando. Voltei para casa. Você voltou para casa. Então, muitas vezes, isso é acionado por assediador. Outra pessoa passa ali realmente, mas assediador às vezes, não estou falando que sempre, né? Mas às vezes acaba tangindo ali o animal, né? Fazendo o tangenciamento ali para que ele apareça para você e te impeça de você realizar o que você tem que realizar. Então tem que ficar atenta nisso, para evitar o processo de assédio, né? É interessante esse mecanismo, né, lógico, porque parece que quanto mais a gente quer se afastar, mais nós nos aproximamos daquele objeto de fobia, né? Então, realmente, a conscienciologia, ela mostra que não tem outro caminho que não seja o autoenfrentamento, né? Porque quanto mais repulsa a gente cria dentro da nossa pensenidade, maior é a atratividade que a gente tem com aquilo. É mais ou menos o mesmo princípio da interprisão, né? A gente quer negar, quando nós queremos negar, né? A interprisão, aquela relação difícil, e nós não queremos enfrentar, parece que mais a gente fica preso naquela condição, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se ela tivesse essa postura, né, de negar, de querer se afastar e não enfrentar, isso só iria piorando e dificultando cada vez mais. É uma maneira de anular o processo da PROEX também. Sim, por isso que eu chamei a atenção. Tem a ver com o princípio aí, né, que ela colocou, né, na principiologia. Então, é interessante que até parece paradoxal, mas não é, né? Porque a gente quer, eu quero muito ficar longe. Aí parece que quanto mais eu desejo isso, mais perto eu fico daquilo, né, que eu quero me afastar. É interessante isso, né, para pensar. Porque se você pensar que você não quer uma coisa, você está pensando na coisa, então você está atraindo aquilo. Então, você não tem que pensar que você não quer aquilo. A lógica da interprisão grupo kármico é essa. A pessoa está contra a outra, faz algo anticosmoético, pronto, criou a interprisão, está junto. Essa é a condição, né? Eu preciso resolver minha interprisão com os lagartos, para eles me deixarem em paz. Mas se você
eu acho que tudo que você está relatando, você já está fazendo aí uma série de ações muito boas, muito positivas. Mas ficar atento nesse mecanismo até de amparo, de assédio, porque o assediador já sabe como é que você funciona. Exatamente. Então, isso aí... ele sabe qual bloqueio colocar. Então, no processo até que eu estudo de narrativa evolutiva, né, pegando aí a estrutura de semiótica narrativa aplicada à condição nossa de interações, uma das duas formas muito clássicas de manipulação é através da tentação e através da intimidação. Uhum. E esse caso, no seu caso, é da intimidação. Então, coloca o objeto que lhe intimida. E aí você desvia daquilo que você tinha que fazer, ou deixa de fazer. Eu já percebi isso algumas vezes, né? Porque teve uma primeira vez que eu não consegui, porque tinha um lagarto de um lado, e aí eu pensei, vou passar correndo. Aí passei correndo, que tinha um na minha frente, aí eu olhei para o outro lado, tinha outro. Então, eu não consegui lidar com aquilo. Aí eu falei, Rodrigo, não dá, vou embora para casa e tal. Foi péssimo para mim, a energia péssima, foi horrível. Aí eu falei assim, Rodrigo, da próxima vez, eu não vou descer ali pela casa do professor Valdo, eu vou ir por trás, né? Aí, e falei assim também. E outra coisa, porque eu escuto eles, eu consigo escutar os passinhos deles. Então, isso vai me dando uma agonia pior, porque eu não estou vendo eles, mas eu sei que eles estão ali. Então eu pensei assim, eu vou colocar uma música e vou ir pelo outro lado, porque assim não vai ter jeito, porque eu não vou escutar e a música vai me distrair, vou pelo outro caminho e tal. No começo estava jóia, falei, nossa, essa é a estratégia, estava descendo e tal. Quando a música acabou, eu escutei o lagarto e ele estava do meu lado, lembra? Então, também não adiantou. Porque foi a estratégia de fuga. Também não adiantou. Que é o que ele falou justamente, o Rodrigo falou o inverso, né, de você fazer o autoenfrentamento, que é o que você já está fazendo também. Mas você vê, na hora que você fez a estratégia de fuga, você evita e não enfrenta. Não enfrenta. E aí está vulnerável, continua vulnerável, você só adia, né, aquela condição. Agora, é muito interessante isso tudo aí que você está trazendo. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho assim que quando a gente faz o enfrentamento, a gente fura a bolha, né? Porque a gente, quando vive nessa fantasia, nessa imaginação, é uma bolha que a gente cria. O enfrentamento é justamente furar essa bolha, porque na verdade é uma bolha, é tudo uma ilusão, né? Uma coisa fantasiada que está assim na nossa imaginação, né? É um devaneio se a gente parar para pensar a rigor. Então, claro que quem tem a fobia tem que ir dessensibilizando isso aos poucos e furando aos poucos, aproximando a agulha de maneira gradativa, né, dessa bolha. Mas o caminho é esse, né? O que eu acho interessante é que você não colocou aqui na sua terapeuticologia a fuga, né? De fugir, de sair, de encontrar um caminho alternativo, lógico, está errado, né? Ou de colocar uma música para camuflar aquilo que está sentindo, né? A não então, ser que seja isso uma não cobra. É terapeuticologia, deixar claro isso também, que não dá certo. Porque às vezes a pessoa faz isso, né? Coloca uma coisa para camuflar, deu certo, então é por aí que eu vou. Não é esse o caminho, né? É que nela, na primeira, já deu errado, né? Na primeira já deu errado. Agora, continuando então aqui, antes até, queria lhe dar duas sugestões, eu não sei se você já viu. Uma é um filme antigo, acho que você nem era nascido, chama-se Inimigo Meu. Você já ouviu falar desse filme? É um filme de ficção científica, fez muito sucesso na época, vale a pena, assiste junto com o Rodrigo, mas é um terráqueo, um humano e um extraterrestre, que eram inimigos, e acabam ficando presos num planeta, só eles dois. E dali se cria amizade. Então, metaforicamente, é um pouco isso, essa sua condição. Chama-se Inimigo Meu. Vale a pena você assistir. E o cara é um lagartão. Ele até dá medo assim um pouco. Mas ali, o convívio, olha que interessante, é o convívio compulsório dos dois que acaba fazendo com que eles se aproximem. Que é uma metáfora até muito com preconceito étnico, racial, né, e tal, que se tem, né? Muito do preconceito, a pessoa não teve contato, não teve experiência. E o cara é um lagartão. Então, acho que... E o outro, esse reforça o estereótipo negativo, mas no sentido de você ir superando,
que é a série, também fez muito sucesso, chamado V, A Batalha Final. Esse é clássico de extraterrestres que invadem com a característica, só que eles estão disfarçados de humanos. E eles são lagartões também. O MIB tem um pouco isso também. Hã? O MIB tem um pouco isso também. O MIB também. O primeiro. Só que o MIB ele é mais diversificado, né? Os extraterrestres são bem diversificados. Mas esse não, esse do V são, todos são de base lagarto, a aparência como lagarto, e o inimigo meu também, ele parece um lagartão. Eu acho que eu posso ter algum problema com um extraterrestre, porque eu nunca gostei de pesquisar, e vocês estão falando bastante que tem vários com esse formato de lagarto, né? Pode até ser, às vezes você teve alguma experiência com isso e o lagarto lembra você, né? Também tem essa condição. Aí são hipóteses que a gente pode trabalhar. Agora, uma outra questão aqui, ó. Quais os principais traços de personalidade você identificou na investigação das raízes desta fobia? Os principais traços... De personalidade. Tanto trafor quanto trafar, então. Nossa, eu só enxergo trafar, na verdade, porque... Não saberia responder. O que eu enxerguei? Falta de coragem, né? Acho que não é um trafar. Assim, a insegurança, que eu acho que é muito forte. É a sensação de que eu me senti desprotegida, assim, sabe? De eu precisar estar num lugar mais protegido, eu não sei, assim. O medo, assim. Só me vem na cabeça medo, mas medo é super genérico, né? Tem um ponto da imaturidade também, Sim, né? exatamente. Eu penso que quando a gente fala da nossa relação com os animais, tem muito assim, a imaturidade permeando nessas relações, porque quando nós estamos mais maduros, nós nos permitimos mais, né, experimentar esse tipo de contato. Então, são trafais, né? A gente, inexperiência também, que é a questão da dessensibilização, né, que o Losch comentou, tem a ver com a inexperiência, mas no fundo a imaturidade e também talvez a neofobia, um medo de tomar contato com coisas novas, coisas diferentes. Mas o que eu acho interessante é que dentro dessa questão da herpetofobia que você coloca, é a questão da narrativa que o Losch estava comentando, porque a partir desse problema você vai conseguir fazer um desdobramento geral na sua evolução, né? De um modo geral. Você pode pegar esse ponto e aí, por meio da própria autopesquisa, você começar a identificar que trafores eu preciso para enfrentar isso. Eu acho que a pergunta ela vem um pouco dentro dessa questão. Quais são os trafores que eu preciso adquirir para enfrentar a herpetofobia? Quais são os trafares que reforçam a herpetofobia? Eu acho que é essa a pergunta, que a herpetofobia é uma coisa bem específica, bem pontual, mas que ela revela uma possibilidade evolutiva, de autopesquisa bem ampla, né? Eu acho que é isso que a pessoa está perguntando. Essa pergunta foi interessante, porque eu ainda preciso colocar em prática, né? Listar quais são os traços relacionados à herpetofobia. Agora, o Rodrigo reforçou isso daí, a questão da narrativa, né? Se você depois quiser, a gente pode conversar, porque realmente o seu caso é muito interessante dentro da pesquisa que a gente está fazendo, e você pode traçar um plano de ação, né, que vai, o ponto A é onde você se encontra com a herpetofobia, até o ponto B. Então, é uma estratégia narrativa. O ponto B é onde, de repente, tem a herpetofilia. O meio do caminho é neutro. Nem a favor, nem contra, nada. E você tem lá. E aí a gente estudar toda essa possibilidade, toda essa trajetória, fazer um planejamento disso. Isso é um caso interessantíssimo. Muito legal. Pode ser muito rico a gente considerar isso daí. Né? E ver o resultado prático, né? Isso que é legal. Justamente. Porque eu acho que curto, médio prazo, no máximo,
a gente pode ver resultados muito Pode, o caso dela significativos, né? Pode, porque ela já está favorável ao processo. Porque existe uma coisa na questão de superação de algumas dificuldades, quando a pessoa tem que fazer uma mudança, hoje que se estuda, que é o estágio pré-mudança, que a pessoa ainda nem considerou a hipótese de mudar. Não, ela nem quer, aquilo nem passa pela cabeça dela. Então, quando a pessoa ainda está nesse estágio, ainda vai levar muito tempo. Mas na hora que a pessoa já quer, já contemplou, né, se chama, o termo certo é pré-contemplação, nos estudos sobre mudança. Então, a pessoa ainda nem chegou na possibilidade de começar a pensar em mudar. Mas no seu caso, não. Você não só já pensou como você quer, e você já está fazendo. Então, já está numa condição muito melhor, né? Muito superior. Bom, agora vamos a uma questão vinda diretamente do México, diretamente então da América do Norte. Ciclologia, página 2. O ciclo de sensações promovidas pelas fobias. O ciclo de reeducação comportamental necessária à superação do medo de lagartos. Poderia ampliar, por favor? Sim, esse ciclo das sensações, né? As sensações são essas que eu trago na herpetofobia. Então, o ataque de choro, o ataque de pânico, a boca seca, a frequência cardíaca acelerada, grito, náusea, respiração rápida, a gente começa a suar, tremer e a ter tontura, inclusive. Então, é uma coisa cíclica, assim, até que o lagarto, ou qualquer que seja o animal, se afaste, você fica sentindo essa série de sensações, e às vezes você não consegue escutar o que as pessoas estão falando. Luísa, calma, ele já foi, ele não está fazendo nada e tal. Então, é um ciclo dessas sensações que vem, muitas fobias se encaixam nessas mesmas sensações, né? Seja de animais, tem gente que não gosta de altura, que não gosta de várias outras coisas também. Lugar fechado e tal, e começam a sentir a mesma coisa, começa a tremer, suar e tal. Então, é mais ou menos a mesma coisa. E a reeducação comportamental necessária à superação do medo de lagartos já o que eu estou fazendo, e que eu coloquei na terapeuticologia: escrever sobre o assunto, pesquisar sobre os animais, tentar se aproximar gradualmente deles, fazer uma terapia, fazer uma consciencioterapia, conseguir passar por eles sem... Tudo bem, você vai ter medo, mas você vai conseguir passar por eles sem fazer nenhum escândalo, nem nada. Então eu acho que é essa reeducação que eu já estou me fazendo, sabe? Excelente. Bom, eu queria, antes da gente retomar aqui com os questionamentos, aproveitar para divulgar para vocês um curso que vai ocorrer amanhã, imperdível, com a professora Dulce Dal. O curso é Vontade e Evolução. Vale a pena dizer que a professora Dulce, um dos seus livros é justamente sobre esse tema, o tema da vontade. Então, nesse curso serão abordados os seguintes tópicos: compreendendo a vontade, voliciopatias, automobilidade evolutiva e Homo sapiens volens. Vale a pena, então, com a professora Dulce Dal, vai ser amanhã, dentro dessa ação integrada em prol das instituições conscienciocêntricas. Esse curso, então, vai ocorrer. Então, amanhã, domingo, um curso totalmente online, das 14h30 às 17h30. Então, dia 31 de maio, amanhã, domingo. Para quem quer se inscrever, o site é o campusciaec.org, campusciaec.org. Também pode se inscrever através do WhatsApp. O WhatsApp é 45 99104 7905. Vou repetir, 45 99104 7905. Então, o curso imperdível com a professora Dulce Dal, Vontade e Evolução. Bom, então, voltando aqui aos nossos questionamentos dos teletertulianos e teletertulianas, nós temos agora o nosso embaixador da questionologia, diretamente da República de Curitiba. Estrangeirismologia. Eu sei que você já
tocou, mas acho que a pergunta dele aqui varia um pouquinho. Quando surgiu e por qual motivo a Menagerie em Versalhes? Esse predecessor dos jardins zoológicos existiam em outros palácios da Europa também? Em palácios eu não sei, eu acho que tenha sido o primeiro, mas já existiu em várias. Muito antigamente já existia. É que o rei Luís XIV, pela necessidade de chamar a atenção exacerbada dele, quis fazer o melhor que tinha, com os animais melhores que tinham, né? Que nem ele fez com o jardim, que nem ele fez com o palácio. Então, era um menagerie, né, que se destacava. Então, parece ter sido importante dos que já existiram, sabe? Outro questionamento agora da pensenologia. Página 1, segunda linha. Qual é a diferença entre os fobopensenes e os morbopensenes? Nossa, eu não saberia responder. Onde que está? Dos fobopensenes e os morbopensenes. Morbopensene é morbidade. Tem a ver parece com bem morte. parecido. Fobo é de medo, fobia, medo. Não é a mesma coisa, justamente Parece bem essa parecido, distinção. né? Um é a pensenidade de que vai morrer. Tá? Então, morbidade. Então, eu vou morrer em função, às vezes, daquela ameaça. Mas é aquela ideia, aquele pensene de que está na condição de morte. Fobia, e aí o fobopensene, é o medo daquele objeto. Né? O objeto no sentido mais amplo do termo. Então, um objeto fóbico. Eu posso ter medo daquele objeto, mas não necessariamente pensar que vou morrer em função dele. Até pode pensar que vai morrer, né? Pode, então, mas não é uma condição Sim. necessária. Sim, exatamente. Por isso que são duas categorias de pensenidade diferentes que podem, eventualmente, se sobrepor. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de barata, não necessariamente ela acha que vai morrer por causa da barata. Exatamente. Correto? Então, mas é claro, sempre tem uma origem, quer dizer, Que o que se coloca que a origem de todos os medos é o medo da morte. Mas dá para se distinguir uma coisa da outra. Tanto é que existe uma fobia específica em relação à morte, que é a tanatofobia. Então, a mesma coisa do ponto de vista da pensenidade. Tá? Continuando. Parafatologia, página 2, terceira linha. Durante muitas dinâmicas parapsíquicas de clarividência facial, aqui em Curitiba, havia muitas visualizações de faces com aspecto reptiliano. Qual a função de se ter o psicossoma assumido a forma reptiliana na extrafisicalidade? É o que a gente já comentou aqui, né? Para mim, é bastante difícil de entender ainda que um amparador assumiria esse formato de psicossoma. Mas é o que a gente falou aqui no início, que a questão de fazer assistência, se o amparador acha que é necessário, que ele vai fazer um rapport melhor com o grupo, fazendo essa transfiguração do paravisual. Então, acho que tem a ver, né? Acho que se a gente pensar na assistencialidade, acho que isso é possível. Né? Mas tem uma condição que às vezes não é nem amparador. Às vezes é a consciex que a base dela é reptiliana, a aparência. Se é uma consciex, por exemplo, como a gente comentou do EM, ele era assim. A gente também tem que sair, é natural que a gente tenha o egocentrismo humano. Sim. A gente considera a gente como uma referência do universo, não é? E não é. Então, quanto mais a gente tiver contato com consciex ou grupos de consciex de outras regiões, do ponto de vista do universo, mais elas vão aparecer do jeito que elas estão acostumadas. É a mesma coisa, a gente, para determinado grupo de consciências, nós é que somos os extras, não terrestres, né, mas extras do planeta deles. Então, é uma questão de referência. Existe o caso do amparador que se molda dentro daquilo, às vezes até para acessar um grupo, como a gente comentou. Mas o que a gente vê também é que muitos são assim. Eles vêm a muitas vidas assim, o psicossoma deles está mais caracterizado dessa maneira. Então, não é algo que, vou moldar o meu psicossoma desta forma. Não, já é assim natural, igual a gente com o formato humano. Mas ser humano mesmo.
Consciex do planeta Terra, você acha que pode ter o... Não, aí ele já está começando a modificar, Sim, mas sim. eu estou falando que muitas vezes, como ele citou, Vir de outro planeta. uma clarividência dentro de uma dinâmica, às vezes aquela consciex que apareceu não é da Terra. Exatamente. Entendeu? Também acho. Não é. Por exemplo, esse fluxo que começou a renascer na Finlândia. A última vida deles era num outro planeta. A aparência deles é essa. Imagina só o seguinte, vamos supor que eles tenham vivido 10 mil anos naquele planeta. Mesmo agora, quando eles estão numa nova vida, é a primeira vez enquanto humano, na hora que eles vão para fora do corpo, a tendência qual é? Muito mais forte, aquele psicossoma que foi moldado com aquele formato muito tempo. É a natureza dele, a pensenidade dele é mais afeito àquela condição. Então, mesmo ele ainda tendo uma ou duas vidas agora, isso é muito recente comparado ao que ele era. Então, só estou querendo chamar a atenção que às vezes não é algo que a consciência faz de maneira consciente ou através da sua vontade. É algo que é natural, que é a tendência dela, do ponto de vista do psicossoma. É o formato natural do psicossoma, né? Eu só queria lembrar também que na Terra existem bilhões de espécies, bilhões. Dentre elas, a espécie humana é uma, mas existem bilhões de espécies no reino animal. O humano é um só. E por algum motivo que a gente não sabe qual, não sabe atribuir qual, nós temos uma semelhança maior com os macacos, né, os símios. Por algum motivo que a gente não sabe também, né? Em algum momento houve uma mutação, uma adaptação evolutiva e a gente seguiu aí pela linha dos símios, né? Dos mamíferos. Mas isso, assim, é um dentre bilhões de espécies, né? Então, as mutações genéticas, as adaptações evolutivas, elas podem ocorrer dentro de qualquer um dos ramos das espécies da natureza, né? E isso pode acontecer das variadas formas nos variados locais do universo. A gente não sabe como é que isso acontece. Mas aqui foi pelo macaco, né? Vamos dizer. Mas em outros planetas pode ser por outras linhas também, né? E os dinossauros que antes habitavam a Terra têm muita semelhança com os répteis, né? Então, eram eles que... No fundo, nós viemos dos répteis, né? A verdade também é essa, né? No final das contas, a gente tem uma origem nos répteis, uma hereditariedade nos répteis, né? A gente tem até determinados funcionamentos no nosso organismo que é dessa época, né? O Valdo falava muito, né, do subcérebro abdominal, proto-reptiliano, né? Isso tudo é uma herança dessa época que a gente acabou pegando, né, por conta das adaptações que foram ocorrendo ao longo do tempo, mas essas adaptações elas têm uma acumulação, né? Vai havendo uma acumulatividade desses fatores genéticos. Acumulação ou né? perda, né? Porque vai se perdendo algumas coisas. Aí a área que estuda hoje, atualmente, mais isso é a cladística. A cladística faz a classificação de acordo justamente com o processo evolutivo dentro dessa condição, né, da hereditariedade. Loche, eu acho que aproveitando a oportunidade, aqui quando você, na fatologia, na página 1, você traz aqui na 10ª linha que você fala o horror de morrer envenenado pela picada de cobras, né? E depois já você fala o receio dos descendentes dos dinossauros, né? Acho que fazer esse link, e esse horror você sente mesmo hoje? É teu? A casuística é sua? O horror de... Morrer pela picada de cobra. Não é. Assim, tá. Entendendo o contexto, né? E daí eu fiquei avaliando quais seriam esses descendentes, né? Nesse momento que você fala dos crocodilianos, dinossauros aí, né? Sim, todos os répteis, né? Que o Rodrigo estava falando, né? A gente vem daí... Vem os dinossauros, a semelhança maior dos dinossauros é com os répteis hoje, né? Tem alguma coisa com as aves, tinha alguns que tinham alguma coisa parecida com as aves, mas a estrutura deles é mais parecida com os répteis. Então, assim,
o que é mais parecido com os dinossauros são os lagartos, crocodilos, né? Que, por outro lado, a cobra, né, ela é o símbolo da medicina, entende? Olha o contraponto, né? Que é a cura. Então, é interessante ver todo esse processo, né? Fazer essa análise aí, né? Aí a questão também da simbologia, né? Simbologia, né? Bom, continuando então aqui, agora nós temos questões vindas diretamente de Madrid, na Espanha. Fatologia, página 1. Poderia explicar a raiva despertada frente ao lagarto? Sim. Quando eu vejo um lagarto, eu não sei direito o que eu sinto. Se eu sinto medo, se eu sinto... um mix de sensações. Mas, assim, eu fico com raiva, entendeu? Eu não acredito que tenham esse animal aqui, sabe? Eu fico com raiva, sabe? Eu não quero que ele venha na minha frente, sabe? Assim, é lógico, é muito egoísmo, né? Mas eu não gosto que ele passe na minha frente. Então, tem um mundo inteiro para ele passear, ele vai passar na minha frente, sabe? Eu fico com raiva, eu não aceito essa situação. Mas estou superando. Isso aí é uma escorregadinha monárquica, né? Vai passar na minha frente. Passa na frente de outras pessoas. agora se manifestou, né? Mas sabe uma coisa que é engraçado, assim? Essa dessensibilização forçada, né? Porque no começo, quando a gente se deparou pela primeira vez com os lagartos no caminho da lógica, o medo era muito grande, mas na medida em que ela foi forçando um pouco a barra mesmo de passar e entrar em contato, diminuiu muito, melhorou demais. Sim. Então, essa raiva também, a gente chegou a conversar sobre isso, é uma raiva, mas que tem na base o medo, né? Porque se falar para ela assim, você pode passar por cima, pode pisar, pode matar, você vai matar? Aí ela não mata. Então não é bem a raiva, né? Porque a pessoa quando está com raiva, ela faz qualquer coisa. Ela quer esganar, ela quer trucidar aquele objeto da raiva dela, né? Então é interessante que a raiva é só um produto, né, do medo mesmo que está por trás, e claro, por trás do medo tem várias outras coisas que desencadeiam isso. Agora é interessante isso que você falou, até nas distinções emocionais, né? Por exemplo, a distinção entre raiva e ódio, que as pessoas confundem às vezes. O ódio, ele é duradouro, e a raiva geralmente ela é pontual, como é o que aparece com você, tanto é que você não quer ir, você não tem ódio. Então talvez essa seja a distinção até na autopesquisa, para você já ver que é um avanço. Por exemplo, tem gente que tem ódio de determinados animais, né? A pessoa tem ódio. Agora, a raiva pode ser justamente decorrente da questão do medo, mas não só do medo, de você passar por essa situação que é desagradável. Sim. Então, você fica com raiva daquilo, mas aquilo é pontual, é passageiro e tal. Raiva da situação, né? Da situação. Sim. Então, aquilo é uma reação, obviamente, ainda instintiva, mas você vê que é diferente quando a pessoa tem a condição mais incrustada, que é a condição do ódio. Né? Uma das distinções é justamente a permanência daquele sentimento ao longo do tempo, né? Que não é o seu caso. E uma coisa que eu comecei a fazer, assim, quando eu fui melhorando, assim, que eu podia olhar, porque antes, assim, eu não podia nem olhar para o lagarto, né? Não podia olhar para ele. Mas quando eu conseguia olhar para ele, lógico, longe de mim, né? Mas eu conseguia olhar para ele. Eu comecei a ficar assim, olhando para ele um tempo, para ver o que ele fazia, onde ele ia. Aí eu comecei a criar um pouco, não é gostar, mas assim, eu comecei a olhar para ele diferente, assim. Então eu via ele comendo as frutinhas, tomando sol. Então aquilo foi falando assim, gente, como que pode ser tão maldoso, né, esse animal? Por que eu enxergo ele dessa forma? Então eu comecei a querer reparar sempre ele assim de longe, para eu começar a ver como que ele se manifestava. Não, sabe? E tem um ponto interessante, vocês já abordaram isso daí, que assim, ele tem mais medo da gente do que a gente dele. Ele sai batido, qualquer barulho que você faz, ele sai correndo. Então, assim, ele realmente só vai atacar se ele se vier acuado, sem opção. Sim. Mas fora isso, ele sai correndo mesmo com medo. Tem um ponto que talvez ajude também. Para mim, quando eu olho hoje o lagarto, eu me sinto mais seguro, porque eu sei que ele combate a cobra.
Então, se você olhar por esse lado e ressaltar isso, ele é um elemento de segurança, porque se ele está ali, a tendência é não ter cobra. E cobra, realmente, o perigo é muito mais sério, né, do que uma série de outros animais. Então, veja, o lagarto te dá uma segurança, ele lhe protege. Então, a gente começa a ressignificar essa condição dele. Então, por exemplo, naquela hora que você viu 8 lagartos, não é que é interessante essa sua condição, né, de você atrair. Veja, eu moro aqui há 19 anos, dentro do CAEC. Eu nunca vi 8 lagartos. Olha. Já vi vários, mas 8 só você dar uma volta numa caminhada, e eu caminho aqui todo dia. Numa caminhada, então você vê que é o processo atrator mesmo. Mas veja, com certeza não tinha cobra. Certo? Mas muitas pessoas falam para mim assim, Luísa, a lagartixa, ela come os insetos, come o mosquito da dengue, então assim, é bom, né? Justamente. Mas o processo para de isso proteção. entrar na cabeça, né, é complicado. Não, isso vai sendo gradativo. Sim. Agora, outra questão diretamente de Madrid. Fatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. Observo que a autorreeducabilidade universalista e o respeito a todas as formas de vida estão diretamente relacionadas à superação do preconceito dentro da espécie humana e à aceitação do diferente. Vejo esse fato como crucial para o avanço da maturidade da humanidade. Como vê você? Eu vejo exatamente desse modo. Eu até citei aqui na Citociologia, a segunda, é o seguinte: um homem é verdadeiramente ético apenas quando obedece sua compulsão para ajudar toda a vida que ele é capaz de assistir e evita ferir toda a coisa que vive. Então, assim, com essa citação, eu comecei a perceber o quanto a questão da ética, e ampliei para a cosmoética, né, que é o nosso paradigma, o quanto era importante eu me dar bem com todas as formas de vida do planeta, né? Então, ampliar a questão do meu universalismo, me dar bem com os animais, com a natureza, e não é me dar bem só com o cachorro e com o gato, né? É me dar bem com todos os animais. E aí eu comecei a pensar, inclusive, nas questões alimentares, né? Se eu precisava ainda me alimentar dos animais, né? Eu ainda sou carnívora, mas assim, tudo isso me fez pensar, né? O quanto isso eu tinha que evitar ou não, e ainda estou nesse processo de entendimento desse conceito. Perfeito. Agora, uma outra questão para a fatologia. Poderia comentar o flash retrocognitivo de reptilianos comendo seres humanos vivos? Será o pânico aos répteis um trauma devido à percepção da própria dessoma dessa maneira? Eu acho que não, tá? Eu não sei porquê, mas isso me veio para escrever nesse verbete. Não é uma casuística minha. Eu não acho que eu tenha morrido, pelo menos nunca tive essa retrocognição, decorrente de picada de cobra, né? Envenenada eu já fui, mas não por picada de cobra. Então, me veio isso para colocar, mas não é uma casuística minha, sabe? O que eu tinha muito contato, quando o meu medo era maior, era me encontrar em locais baratrosféricos cheios de lagarto, lagartixa e bichos assim, peçonhentos, cobras e tal. Mas esse flash retrocognitivo deve servir para alguém, porque me veio essa intuição de colocar. Agora aqui uma informação vindo do nosso embaixador da República de Curitiba. A professora Luísa, a título de auxílio à sua autopesquisa quanto ao medo específico de lagartixas, a lagartixa não é autóctone do Brasil. Ela veio ao Brasil diretamente da África, com os navios negreiros, fazendo assim link com a escravidão no nosso país e com a África. Espero ter ajudado nas suas auto e hétero pesquisas. Interessante esse dado aí que ele trouxe para você refletir também aí nessa condição, né? Bem interessante. Agora, uma questão vinda de Lisboa, Portugal. A Península Ibérica está presente aí nessa sua tertúlia, hein? Sindromologia. Página 3. Poderia comentar sobre os efeitos da síndrome da distorção da realidade no tema do verbete, correlacionando com a terapeuticologia na página 4, mencionada como forma de ultrapassar a síndrome? Sim.
Então, como que funciona a distorção da realidade, né? Qualquer pessoa que tem fobia, acontece essa mesma síndrome, porque às vezes a questão é pequena, sabe? Não é do tamanho que a gente enxerga, né? Às vezes é uma lagartixa e a gente está enxergando um dragão de Komodo, sabe? Dentro de casa, sabe? Então, a gente distorce a realidade e acaba enxergando uma coisa assim muito maior do que ela é. E ele pediu para eu relacionar a terapeuticologia, né? Quando a gente começa a fazer consciencioterapia, autopesquisa, grafoterapia, por exemplo, né? Todas essas terapias que eu citei e a técnica também da visualização parapsíquica, você começa a cair mais na real, né? Você começa a ter mais discernimento sobre o assunto, começa a enxergar mais a realidade do jeito que ela é. Então, peraí, esse animal, olha o meu tamanho em relação a ele, por mais que eu seja bem pequena, mas ele tem muito mais medo de mim do que eu dele, por mais que eu também tenha muito medo dele. Então, assim, você começa a enxergar a realidade do jeito que ela é, sabe? Quando você começa a pesquisar e ter mais racionalidade, né? Agora, uma outra contribuição, a professora Luísa. Parabéns pela autoexposição tão franca de sua herpetofobia em remissão. Culturologia, na página 3. De onde veio o fascínio egípcio com os crocodilos, a ponto de terem criado Sobek, deus crocodilo, adorado no templo de Fayum e com-Ombo, e até tendo a cultura egípcia de mumificação de crocodilos? Então, na verdade, é uma pergunta, né? Eu não sei de onde que eles tiraram a ideia de um crocodilo, né? Mas que nem eu coloquei lá na mitologia, eles tinham um mito de Sobé, que era um deus que tinha um formato de crocodilo, e disseram que ajudavam, né, os faraós e tudo mais. Disseram que ele que fez e acreditavam que ele que fez o planeta Terra, e com o suor dele, né, porque deu muito trabalho fazer o planeta, né, ele criou o Rio Nilo, né, com o suor dele. Então, esse era o mito. Então, assim, por conta desse Deus, né, com formato, com cabeça de lagarto, eles começaram a mumificar crocodilos, lagartos, né, todos esses répteis dessa família, para ofertar, né, para fazer uma oferenda a esse Deus, né, e inclusive virou até um comércio, né, essa questão, né, passou dessa questão religiosa deles, né, mitológica, para uma questão de comércio, né, virou uma coisa assim fora da realidade assim deles, né, começou a virar um comércio mesmo, mas porque eles, na cabeça deles, o crocodilo, esse deus com cabeça de crocodilo, ele representava uma intermediação entre os homens e Deus, né? Então, eles gostavam de fazer essa oferenda, né? Então, basicamente isso. Ok. Provavelmente eu não fui dessas pessoas, porque eu já posso tirar da minha autopesquisa, eu acho. Talvez não, às vezes algum ritual relacionado a isso pode ter ele marcado, né? E às vezes é o que fica. Tudo isso aí são hipóteses, né, para pesquisar. E você vê que tem relação, né? Porque pega o egípcio, é África, a gente falou ainda há pouco, apesar de ser um pouquinho diferente, mas ainda está no processo africano, né? Fatologia, página 1, 10ª linha. Agora uma questão vinda de Uberlândia, Minas Gerais. Poderia explorar a ideia exposta em A Repulsa aos Animais Milenares? Sim, eu gosto de animais, gatos e cachorros, assim, todos os animais que são mais assim milenares, né, mais antigos, mais, eu não sei explicar a palavra, jurássico, sabe esses animais assim muito muito antigos, sabe? Às vezes tem uns peixes muito antigos com formatos, sabe, diferentes. Eu realmente não me familiarizo assim com a imagem deles. É uma questão assim de preconceito com o visual, sabe? Preconceito com o visual. Basicamente é essa a minha questão a ser superada. Ok. Acho que você quer perguntar? Sim, Pode. Luísa, aqui na página 2,
ainda a fatologia, né, você traz, para a fatologia, você traz a questão na terceira linha de baixo para cima, que é o respeito a todas as formas de vida, né? Eu achei interessante, quando o Lógico estava falando, a questão da África, né, dos animais, né, de forma geral, assim, de onde que eles vêm, todo esse processo, que muito ainda, nessa vida, há um desrespeito, né, aos pré-humanos. Então, a gente vê, Foz do Iguaçu hoje está bem melhor, né, porque eu acho que vocês ainda não moravam aqui, mas era muito comum, né, Lost, as pessoas fazerem como depósito aqui na frente do CAEC, né, principalmente aqui, né, e até hoje acontece, dos animaizinhos, né, gatos, cachorro, né, colocar aqui na frente, em vários lugares. A gente vê como você recolheu, né, então tem esse exemplo. Ainda falta muito essa conscientização das consciências, né, quanto a esse respeito, né, que a gente precisa ter a todas as formas, né. Eu acho que uma forma de convivência sadia, convivialidade sadia, começa por aí. E eu até amplio isso que você falou, porque assim, é uma questão ainda que eu estou tentando entender. Porque assim, a sociedade acha que é terrível matar um jacaré e comer a carne do jacaré. E por que a gente não acha terrível matar um boi e comer a carne do boi? Então, para mim, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, se eu vou partir desse princípio de que não pode comer carne de jacaré, eu também não posso comer carne de vaca, de boi. Então, assim, eu ainda estou tentando interpretar essa questão dos respeitos dos animais em relação também à nossa alimentação, sabe? Então, eu acho que em algum momento da nossa evolução, né, eu sei que é necessário o consumo de carne para diversas funções do nosso corpo, inclusive eu preciso muito porque eu tenho uma certa anemia, então eu vivo tentando parar de comer carne, mas meu corpo necessita, então, assim, isso é um processo ainda que eu estou tentando entender, mas eu acho que vai chegar um momento da nossa evolução que a gente não vai mais precisar comer carne, e aí a gente vai viver, assim, realmente esse respeito a todos os animais, sabe? Que é a questão do exemplarismo, ou seja, do autoexemplarismo, né? Porque como que você falar de alguma coisa se a gente ainda se alimenta como você falou, né? Então, mas tem que ser aos poucos, né? Eu acho que cada um vê a sua questão. Vocês são jovens, ainda tem muito tempo, né? Fazendo autopesquisa, mas iniciando, né? E esse respeito é importantíssimo, que você coloca na paradoxologia, que você um pouco falou já, né? E que tu ampliasse um pouquinho mais, que é o paradoxo de o pré-humano causar pavor no ser humano. Pois é. É meio paradoxal, porque, veja só, para dar um exemplo, eu observo aquelas formiguinhas trabalhando, né, carregando aquela folha, né, e a gente chega e pisa em cima. Eu digo, será que imagina que eu sou um gigante, né? Então, como que é isso, né, Loche? Eu sou bem curiosa com isso. Não, mas isso eu particularmente não acho tão paradoxal, porque até uma memória genética. Você pega para trás, pré-história, por exemplo, nós, né, os ancestrais, tinham que sobreviver contra mamute, contra uma série de coisas. Então, você ter medo de animal, porque você estava na floresta, você estava no mesmo ambiente. Isso era natural, a questão de sobrevivência. Acho que a origem está aí. E outra, você tem insetos que matam. Então, uma picada, às vezes, não é pelo tamanho, mas uma cobra, por exemplo, que não é inseto, mas uma cobra, é um réptil. Ela, às vezes, é pequena, mas é venenosa, você pode morrer. Então, eu acho que é natural esse receio. Conforme a experiência prévia da pessoa, até de vidas passadas, não vejo assim tão longe isso. Agora, é claro que a pessoa ela tem que saber discriminar no sentido de distinguir o que é realmente o perigo e o que não é o perigo. Mas até mesmo uma aranha pode matar uma pessoa. Um ataque de abelhas pode matar uma pessoa. Então, esse medo, ele tem a situação que é até uma questão de sobrevivência. Eu vejo que é natural essa condição, né? Sim. A questão toda é a pessoa saber fazer a atualização do contexto. Exatamente. O medo é necessário. O problema é esse. Quando a situação, né, você precisa se defender e tudo mais, que nem o Loche falou, várias abelhas, você não pode ficar ali, né? Você vai, eu vou cuidar da natureza, tem várias abelhas, não posso matar, então você vai ter que morrer, né? Então você pode chegar nesse nível. Então
Realmente, eu acho que cabe o nosso discernimento nesse sentido para a gente ver. Realmente, tem animais que não faz sentido eu, como humano, ter medo de um pré-humano, que uma lagartixa, um lagarto, uma formiga, né? Se não for uma montanha de formiga também. Então, cabe o nosso discernimento para a gente ver, assim, realmente, faz sentido esse medo que eu estou sentindo, né? Ou será que eu realmente trago de vidas passadas? Não, e tem reações orgânicas que variam de pessoa para pessoa. Tem gente que tem uma picada de formiga, a pessoa fica toda empolada. Sim. O outro tem a picada e nada, só tem aquela marquinha e tal. Então, volto a falar, a gente tem que saber ter esse discernimento para distinguir. Exatamente. Então, eu vejo que tem essa sua razão, esse receio, né? Uma questão de sobrevivência, principalmente no passado. Agora, a condição dela reforça, ou foi reforçada pela falta de experiência também com animais, né? Porque, como você falou no início, é de São Paulo, quer dizer, é extremamente urbana. Super. Eu também do Rio de Janeiro, eu também era extremamente urbano, a gente não tinha contato, esse negócio de rato, não tinha, apesar de grandes cidades terem, mas aonde eu vivia, assim, no prédio, no apartamento, não era comum, né? Não tinha essa condição. O que mais a gente tinha lá era o quê? Barata, era o quê? Fora isso, praticamente eu cresci sem ter esse contato. Quando a gente vem para cá e está direto com a natureza... Sente um choque, né? É um choque. Por exemplo, uma vez na minha casa apareceu um escorpião. Nunca que iria aparecer na Zona Sul, no Rio de Janeiro, vivia no 13º andar, um escorpião. Quer dizer, essa probabilidade, fui ter contato com isso aqui. Aranha, por exemplo, também não era. Então, essa condição da falta da experiência também propiciou, reforçou, ou pelo menos não deixou trabalhar, de repente... É interessante observar essa questão da afinidade, né? Por exemplo, eu nasci no meio do mato, como eu falei, então eu tenho essa afinidade já com os pré-humanos, com a natureza. Para mim é um processo normal. Já fazia parte da sua experiência. Deve ser, né? Então eu não tinha pensado sobre então, essa questão. Então, para quem nasceu e realmente foi criado Sério, né? num grande centro e não teve muito contato, é o meu caso, o seu caso aí, como você está relatando, isso aí afeta um pouco. Eu realmente. tive zero contato com a natureza. Eu brincava, por exemplo, pegar a fruta no pé. O máximo que eu pegava a fruta era na gôndola do mercado. Essa é a minha experiência. Eu fui pegar fruta no pé depois de grande, quando vim para cá. Não, né? Mas isso era a minha experiência com a natureza. Não, Imagina, minha experiência com a natureza era na praia, no Rio. A minha brincadeira, porque como morava bem assim, eu digo literalmente mato porque era vale mato. Sim, assim, casa no meio do mato. Então tinha todos os bichos possíveis. E a minha irmã relata, e eu lembro isso, que eu ficava assim brincando com os bichinhos, quando eles iam ver era uma cobrinha, que eu estava lá brincando, sabe? Essas coisas assim. Realmente tem tudo a ver, né? E eu achei interessante, porque você traz aqui, Luiz, na parafatologia, queria que tu falasse um pouquinho, o parapsiquismo presente, notável nos animais pré-humanos. Como que você percebe esses processos de parapsiquismo neles? Então, o que eu percebo é com relação às pessoas que têm animal, né? Porque eu nunca tive. Mas, assim, por exemplo, eu acho que os animais têm muita percepção energética, né? Às vezes o dono não está bem e ele percebe, né? Ele não entende, mas ele percebe pelas energias e ele fica ali do lado, né? Então, até como o professor Valdo já falou algumas vezes, os animais podem sofrer possessão, né, de consciência. Então, os animais têm bastante parapsiquismo, né? Então, eles têm alguma noção de energia, né? É uma das formas que eles se manifestam, que eles interagem com a gente. Então, eu acho que o parapsiquismo é uma forma que eles têm, né? Assim, é uma questão que eles têm. A convivência, a zooconvivialidade, ajuda muito no desenvolvimento parapsíquico, inevitavelmente. Você começa, primeiro, porque você também começa a ter um rapport maior com o tipo de energia, que muitas vezes está relacionado com certos fenômenos parapsíquicos, né? A zooenergia. E segundo, que a interação, por exemplo, a questão de comunicação entre o dono e o animal se dá muito de maneira parapsíquica. Então, a gente vê muito isso. Chega um ponto que você realmente tem uma condição de telepatia. Você sabe ali o que o bicho está querendo e tal. Então, tem essa condição. Então, isso ajuda demais a desenvolver o processo parapsíquico.
Mas a gente ainda vai chegar a ver você Vai. ter uma iguana Ah. sua. Olha, escreve o que eu estou falando, hein? Isso o Valdo falava muito, né, da telepatia com os gatos, principalmente, né? Quem queria treinar essa condição da telepatia, fazer isso com os gatos. Mas o que eu queria comentar é que essa questão da vida urbana é uma criação muito artificial, né, que nós tivemos em determinado momento da nossa história, e que a gente está retomando um pouco isso agora, né, retomando a importância do contato com a natureza e percebendo, a própria ciência convencional percebe os benefícios que as pessoas têm para aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, tomar um banho verde, né, como se diz, a pessoa dá uma caminhada num parque, numa floresta, em algum lugar assim bastante povoado de árvores, né? Mas, então é isso, o que eu acho interessante é que nós somos animais também, né? Nós pertencemos à natureza também, é que num determinado momento houve essa separação, lá é a natureza, aqui é a cidade, né? E são duas coisas que não se dialogam, não se conversam. Mas, na verdade, essa é uma separação artificial, né? Na verdade, nós somos da natureza, nós estamos integrados a ela, e, como eu falei, nós somos uma espécie no meio dessas bilhões de espécies de animais que tem aí. A gente tem que aprender a conviver, né? Não adianta aquilo que eu falei também, tentar fugir, separar, evitar, porque não é esse o caminho, né? Mas o que acontece é isso, a pessoa que foi criada ali, ela nem se dá conta, isso não é uma questão que passa, né? Até para a gente entender o caso. Sim. Então, quando ela fala, eu entendo bem isso, porque eu fui aprendendo. Por exemplo, quer ver um caso interessante da gente avaliar? Muitas vezes a pessoa nos grandes centros urbanos, ela tem pouco contato com a energia telúrica, energia da terra de terra mesmo. Por quê? Ela vive a maior parte do tempo nos andares superiores. Ela trabalha, às vezes, no 10º andar. Ela mora no 15º andar. A não ser quando ela vai se deslocar, fora isso, ela está a maior parte do tempo distante da terra. Terra que eu estou falando, solo, Sim. né, do chão. E Então, quando a gente vem... Esse é um outro detalhezinho que a maioria nem se dá conta. Sim. Qual é o quanto isso influi em você? De você não ter muito contato com a energia telúrica. E quando tem, quer dizer, quando tem contato com o solo, é um solo mais artificial, né? Calçada, asfalto, aquela coisa toda. E às vezes até a pessoa sai de carro, de casa, e aí vai até o trabalho, por exemplo, ou até outro local, já sai no local e pega. Então, ela mal tem contato com o processo da energia telúrica. E isso é um fator que vai influir no desenvolvimento dela. E até São quando... aspectos que a gente tem que avaliar. E até quando tem contato com a natureza é complicado para essas pessoas, assim. Eu, quando era criança, assim, até hoje já melhorei muito, mas assim, a gente ia muito à praia. Eu me sentia muito incomodada de pisar na areia, de ficar com o pé com areia, de entrar no mar e sentir o sal do mar, assim. Então, o contato com a natureza era, sabe, pisar na terra era muito estranho, assim, sabe? Agora, eu acho essa condição, às vezes, tem o fator desta vida, mas às vezes são muitas vidas já muito urbanizadas. Sim. A minha hipótese é essa também, porque tem pessoas que estão nos grandes centros Que e tem querem muita muito, família, né? Chega final de semana, quer acampar, Sim. quer ir, né, para o meio do mato, quer ter um contato maior e tal. Nossa, então, acampar está totalmente fora da minha... Isso também eu nunca fui, nunca tive essa... Ficar pegando mosquito e tal, não é muito... Então, você vai vendo pelos seus interesses e necessidades pessoais, você começa a fazer algumas hipóteses de quanto tempo você está numa determinada condição. Sim. Então, há um processo que é artificial, mas aquilo meio que fixou para a pessoa. Então, às vezes, ela está muito na urbanidade há muito tempo. Muito tempo que eu digo, há muitas vidas, com aquilo predominando. Então, por exemplo, a melhor coisa é ela vir para uma condição nossa, como Foz do Iguaçu, e ter contato direto. Viver em casa e não em apartamento, né? Casa de um andar apenas. Então, hoje, por exemplo, eu não troco uma condição dessa, como Foz do Iguaçu, com uma condição que eu tinha no Rio de Janeiro. Então, isso tudo é importante da gente considerar. Trazer a natureza mais para dentro. Quem está nos grandes centros, como Rio, São Paulo, até Santos mesmo, aquilo para a pessoa o artificial se tornou natural. Esse aí é o problema. Esse é o problema.
Porque para ela aquilo é o natural, Aí é o habitat dela. Aí naturaliza o artificial. O artificial. Acho Ela que é nem fora do para normal. pensar nisso. Aí naturaliza essa ideia de que o lagarto é lá, eu aqui, e como se isso fosse normal, né? Justamente. Essa aversão fosse uma coisa normal. Esse que a urbanidade reforça isso, né? Os grandes centros. Eu vejo hoje, por exemplo, em termos de educação, as escolas nos grandes centros, todas deveriam ter um trabalho muito forte de contato com animais, de contato com vegetais, de visitas, mas isso assim, com regularidade. E até os pais mesmo, na criação de filhos, por exemplo, ter o contato com animais, ter de repente um animal de estimação, porque isso vai ser muito importante no desenvolvimento da criança, né, da personalidade Com o relacionamento mesmo, com a natureza. Com né? a natureza. Então a questão da zooconvivialidade, né, que a Miriam até escreveu o livro, que está aqui na sua bibliografia, é muito importante essa educação, ou reeducação da zooconvivialidade, e não só a zoo, né, mas a fitoconvivialidade também dentro desse contexto. Então, Até é interessante que eu estava lendo que crianças autistas, eles estão fazendo uma terapia com lagartos. Então, eles não conseguem se relacionar com as pessoas, abraçar as pessoas, só que eles têm essa necessidade, né? Qualquer pessoa tem. Então, para eles, o contato com os répteis supre essa necessidade. Então, eles passam a mão, eles dão super bem. Assim, é bem legal de ver. Então, semanalmente, as crianças vão, assim, lógico, tem os profissionais adequados. Não é colocar uma pessoa aqui para passar a mão nesse lagarto, né, gente? Calma. É assim, né? Um lagarto que foi criado não na natureza. Ela está se protegendo já, viu? Se passou pela sua cabeça isso, Rodrigo, esquece. Não, é porque assim, o lagarto que é criado nesse ambiente... Você não sabe o que ele deixou na sua casa quando vocês chegarem. Está lá já. É que esse lagarto, para essa finalidade de ajudar os autistas, ele não foi criado, né, na natureza, porque senão ele não ia aguentar, né? Mas assim, é interessante que pode ajudar, né, Com certeza. os seres humanos. Muito rico. Bom, aqui agora um último item. Eu acho que aqui a pessoa está querendo, acho eu, né, está se referindo àquela questão lá atrás, não foi ela que fez, mas me parece, em relação aos traços de personalidade, porque ela fala o seguinte: boa tarde, parabéns pelo verbete. Essa é uma questão, um comentário vindo de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Eu vejo como trafor a empatia que se cria com pessoas que também têm fobia, ou a mesma fobia, né? Então, pode ser algo para você colocar aí na sua pesquisa, Sim. Que é a empatia com outros que passam pelo mesmo problema. Isso, com certeza, é um fator que realmente se desenvolve porque você tem a mesma dificuldade, né? Bom, Luísa, parabéns mais uma vez. Infelizmente, nós estamos aqui chegando ao final da tertúlia. Esse é um tema assim, bem interessante, né? Você aborda muito bem, está com bastante experiência aí, casuística, e um bom estudo sobre o tema. Acho que ajuda muita gente, não só nessa problemática, mas em problemáticas semelhantes, né, dentro dessa condição um pouco parecida, com fobias com outros animais ou outros tipos de fobia. Dá para generalizar aí muita coisa. Esperamos os seus próximos verbetes, então, não só nessa linha, mas em outras também. Tá? Mais uma vez, então, Obrigada. Muito bom, parabéns. Tá? Bom, quero agradecer, então, além aqui da verbetógrafa, agradecer também aqui a equipe da Enciclosapiens, hoje com a Terezinha aqui presente, a Nilzabeth também está aqui. Agradecer também a equipe de suporte técnico que operacionaliza e faz isso tudo acontecer aqui no tertuliário, a Fran, que está aqui, e também o professor Robson. Quero agradecer também a todos vocês que nos acompanharam, nos assistiram, tanto as teletertulianas quanto os teletertulianos, inclusive aqueles e aquelas que nos enviaram questionamentos, e agradecer, obviamente, aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. E não deixaria também de agradecer aos répteis que propiciaram aqui a escrita deste verbete. Muito obrigado, e vamos então às nossas comunicações finais.
Alô? Estou dizendo obrigada às lagartixas. Obrigado, professor Loche. Obrigada, Luísa. Parabéns pelo verbete. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 451 reproduções, 89 teletertulianos. Tivemos 23 perguntas online e 8 perguntas de participações presenciais. Para amanhã nós teremos o verbete Desvinculação Cosmoética, da especialidade Maxidissidenciologia, e a verbetógrafa será a professora Luciana Ribeiro. Agradecemos a presença, a participação de todos e tenham uma boa tarde.